oração. Graças te damos, Pai, entregamos as nossas vidas, nossos corações e mentes aos teus cuidados. Primeiramente, pedimos perdão pelos nossos pecados, tudo que temos falado, pensado, agido e que tem trazido tristeza ao teu coração, pedimos que tu nos perdoes. Somos falhos demais, temos uma grande necessidade da tua misericórdia, da tua graça sobre nós. Senhor, ajuda-nos, apoia-nos, sustenta-nos. Somos carentes e necessitados da tua graça, da tua misericórdia e da ação do teu Espírito sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, pela saúde, pela oportunidade que temos. Reconhecemos que um curso online é um curso muito desafiante, muitíssimo desafiante, mas graças te damos porque tu nos tens sustentado e continuarás pela tua bondade e misericórdia nos sustentando. Recebe a nossa oração, envia a luz do teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre mim, que tenho essa responsabilidade de ministrar, sobre os teus filhos que têm a responsabilidade de receber, dá-nos a graça necessária e a capacidade que não é nossa, mas ela vem de ti. Obrigado, obrigado. Abençoa os alunos que até o momento não chegaram, aqueles que infelizmente não poderão chegar por força de várias circunstâncias, seja com eles, abençoando, sustentando-os com a tua poderosa mão. Oramos a ti, agradecidos no grande e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui na nossa 8ª aula, vamos dizer que ela é a penúltima, porque ainda teremos mais uma que, na verdade, será uma aula de prova. Tá, então, deixa eu entrar com algumas abordagens bem rápidas antes de entrarmos direto na ministração da nossa aula. Então, hoje estaremos trabalhando com os casos no grego, né? Nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Alguns de vocês viram lá algumas das nossas postagens. Hoje fizemos uma série de postagens, tá? Várias postagens. Eu quero que, por gentileza, se você ainda não foi lá no grupo, fique ligado, porque eu dependo demais que cada aluno esteja bem ligado com as postagens. Vamos fazer rápido para a gente entender aqui como a coisa está funcionando. Primeiro, ao meio-dia de hoje, eu fiz uma postagem de um áudio de duração de 5 minutos e 8 segundos. Alguém conseguiu ouvir esse áudio? Quero ter convicção. Sim, Isso. A maioria. Se você não ouviu esse áudio, eu não vou aqui fazer comentários, porque do contrário eu não estaria tendo enviado, não teria tido a necessidade de enviar o áudio. Se a gente envia o áudio, eu posto a mensagem exatamente para evitar tomar o tempo para fazer certas abordagens aqui. Então eu peço, se você que ainda não ouviu o nosso áudio, ouça com bastante atenção, não tenho mais nada a acrescentar, né? O que eu disse está dito, acredito, bem explicado. Se algum aluno ainda tiver alguma dúvida com respeito ao conteúdo do áudio, manda uma mensagem para mim ou me chama no privado, não haverá nenhum problema. Estou sempre à disposição, sempre aberto para conversar com cada um de vocês. Está bem entendido, irmãos? Se surgir alguma dúvida com respeito ao conteúdo do áudio, não pense duas vezes. Vai lá, pastor, eu não entendi esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. O importante é não haver nenhum tipo de dúvida. Se você não ouviu o áudio, por favor, ouça-o. Ouça-o quanto antes que possível, porque eu dependo que você ouça esse áudio, porque em cima dele, do que ali abordamos, nós vamos, começando de hoje, trabalharmos intensamente para que as coisas estejam bem encaixadas. Segunda postagem que eu reproduzi a grade das matérias. A grade das matérias. Somente até agora, 2, 3, 4 alunos me deram resposta positiva. Mas eu preciso que esta semana todos me respondam. Todos, todos, todos. Ou seja, vocês olhem lá para a grade, tá? E a pergunta que eu fiz é: todos os alunos que fizeram da matéria 1 a matéria 17, enviem para mim uma mensagem no privado com a seguinte mensagem: feito. Eu já só tenho 4. Então você olha para todas as 17 matérias, né? Se você já fez todas,
todas. Não estou dizendo que ficou uma ou outra a fazer, todas. Me deixa saber. Por quê? Porque esses alunos que estarão postando fiz todas, isso quer dizer que eles já estarão indo para a formatura, fechando o bacharel em teologia, e eu já tenho a data da formatura. Até depois eu vou conversar em privado com a nossa irmã pastora Cristiane, porque ela estará nos ajudando com a comissão de formatura. E anote aí, eu peço até que você já anote, já temos uma data, vai acontecer no mês de julho. Vai ser uma formatura bem ampla, vai abranger o bacharel, vai abranger o médio, vai abranger 2 turmas do básico. Então vai ser uma formatura que vai abranger perto de 50 alunos. De 50, eu digo por alto 50, porque eu não sei se todos vão querer participar da formatura, porque a formatura não é uma obrigatoriedade, é uma a opção que o aluno escolhe, né? Se o aluno escolher por não querer a formatura, é um direito dele, e aí trabalhamos com a emissão dos documentos, dos históricos, dos certificados, diplomas, enfim, tá? Então, anote aí, 27 de julho, 27 de julho, por uma listinha que eu já levantei. Deixa eu ver aqui onde está essa lista, está aqui. Por uma listinha prévia, eu tenho aproximadamente 8 alunos que estariam fechando, não é, pela minha listinha, o, o curso bacharel em teologia. Mas eu quero que vocês me confirmem, né? Alguns já me confirmaram lá no meu privado, mas, por favor, eu quero que... Não vou mencionar aqui nomes, por uma questão de ética e respeito. Por isso que eu pedi que me postassem no privado. Mas eu tenho aqui 8 alunos, ou seja, ainda tem alunos que ainda precisam fechar o ciclo das matérias que eu ali postei. Se você tem dúvida, confira lá na grade. E se você já fechou da matéria número 1 a 17, só me responda se foi você, se você já fechou. Se você não fechou, não há necessidade Ô, de pastor, e por fazer a que que não postagem. está Sim. incluído nem o grego nem o hebraico? Como? Aqui não está incluído nem o grego, nem o hebraico, nem a psicologia Tá pastoral. aqui, tá aqui. Você não está prestando atenção? Está aqui, ó, está aqui. O grego e o hebraico está na matéria número 17. A Ok, teologia pastoral está aqui, na matéria número 15. ok. Tá? A psicologia pastoral já entra no médio. Então está aqui. Só lê com atenção, lê por gentileza com bastante atenção, que Na a senhora vai ver psicologia pastoral, nós fizemos, foi a segunda matéria do bacharel, nós fizemos a redação, não é que é português, e depois nós fizemos a psicologia pastoral, que foi o provavelmente pastor... eu tenha feito a troca. Ok, isso não há problema. Eu faço então, eu substituí então uma matéria pela outra. Perfeito. Então não entrou português e técnicas de redação, eu substituí por psicologia pastoral. Isso a gente Não, se nós faz. fizemos, nós fizemos. Então eu eliminei alguma outra matéria, porque tem que fechar 18. A técnica foi a primeira que nós fizemos, assim, desse grupo, né, novo que Mas veio. tem que fechar 18. Se não fechar do seu lado 18, quer dizer que ainda tem algumas ainda a Não, serem não, mas realizadas. nós, o grupo novo aqui, nós temos muita matéria ainda para fazer. Isso, Pastor, isso. igual eu entrei em maio. Em maio, eu acho que eu fiz Isso. Essa é cinco a ou razão que seis. eu estou me dirigindo a vocês que me ajudem, porque eu quero só fechar a nível de conferência aqui do meu lado, compreende? Para não cometer nenhum erro, uma injustiça, porque eu creio que eu já expliquei isso. Se eu não expliquei, eu volto a explicar. Eu fui hackeado nos últimos 6 meses, 2 vezes, e eu não perdi nenhum dado, mas eu tive mistura de informações, né? Notas de um aluno passou para outro aluno, de uma turma passou para outra turma, então eu estou tendo a cautela de conferir manualmente todas as notas e toda a grade das matérias, entende? Então, só me posta o aluno que tem absoluta certeza que já fez da matéria 1 a 17. Aí pode incluir também a psicologia pastoral, sem nenhuma dificuldade, certo? Ok. Consequentemente, então, os que não postarem, quer dizer que vão continuar o curso bacharel em teologia, certo? Vão continuar sem nenhuma dificuldade.
E a próxima matéria vai ser métodos de estudos bíblicos. Quem não fez essa matéria vai fazer, então, com o nosso irmão Kleber Tomás. Então, o irmão Kleber Tomás, a partir do dia 18, vai estar aqui com vocês e eu vou para o médio, aí procuraremos fazer uma matéria sim, uma matéria não, uma matéria sim, uma matéria não, devido a essa situação excepcional do hebraico e do grego, que eu fiquei bastante tempo aqui com vocês, né, e consequentemente ele lá, mas a partir da próxima etapa, então vai ser o revezamento, uma matéria sim, uma matéria não. Antes que alguém me pergunte, eu já vou me adiantar com uma abordagem. Alguém talvez me perguntaria, e nós, e o grupo do bacharel que fecha, vai se formar? Continuará para o mestrado? Eu creio que eu já falei isso, eu vou repetir. Eu não tenho hoje, infelizmente, condição nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu não tenho mais tempo útil nenhum para prosseguir com a possibilidade de um mestrado em teologia. Queria muito, avaliei isso muito de perto, fiz todos os cálculos possíveis, mas o único dia na semana que eu tenho para mim, para Deus e para minha família é a sexta-feira. Eu não tenho outro dia. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Alguém está... Isto. Eu não tenho condições. Aí vocês fiquem bem na liberdade de buscarem um outro curso que possa dar um mestrado, né? Existem vários, não são muitos, mas existem vários, né? Custo talvez um pouco mais elevado pelas pesquisas que eu já tenho feito. Se quiser, eu posso dar 2 ou 3 recomendações, mas não há nenhuma condição da minha parte de eu continuar com o curso mestrado, não porque eu não queira, mas simplesmente que eu não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo, tá bem difícil. Eu dou aula segunda, eu dou aula terça, eu dou aula quarta, eu dou aula quinta. Sexta eu preciso para mim, para minha família. Sábado e domingo eu ministro fora. Quando eu não ministro também para os núcleos presenciais, então tá bem difícil. Deixa eu fechar aqui com uma abordagem importante que eu já fiz lá atrás. Não voltei a fazê-lo, porque eu sei que a maioria tem essa noção do que eu vou falar agora. O curso Bacharel em Teologia, quando você fecha ele, tudo direitinho, toda escola teológica, pelo menos aqui nos Estados Unidos, na Europa e algumas no Brasil não trabalham assim, mas essa é uma outra coisa que não tem nada a ver conosco, cada um é cada um. Nós trabalhamos no sistema norte-americano no sentido de prestarmos contas ao Departamento de Educação dos Estados Unidos, ou seja, nós estamos ligados, né? Estamos debaixo da autoridade do IRS, do Internal Revenue Service, porque pagamos impostos ao governo americano, e estamos debaixo da autoridade do Commonwealth of Massachusetts, que foi o local onde demos entrada, né, com a documentação da escola, com uma licença nacional e internacional, e, consequentemente, estamos debaixo da autoridade do American Education Board, do Departamento de Educação dos Estados Unidos. Por que eu estou entrando nesses detalhes? Temos, então, a autonomia e autorização do governo americano, no bacharel em teologia, de emitir 2 tipos de documentos, quando o aluno fecha. O certificado de conclusão do bacharel em teologia e o diploma de conclusão do bacharel em teologia. Qual a diferença? Eu creio que alguns já sabem. Quem sabe a diferença dos 2 documentos? Vamos lá, alguém sabe? Primeiramente, queria saber se alguém sabe. Eu sei. Isso, a pastora Cristiana sabe. Quem mais sabe a diferença dos 2 documentos? Não sabem a maioria? Eu vou esclarecer para não ficar nenhum tipo de dúvida, para que não fique gerado um mal-entendido, porque é muito fácil haver um mal-entendido desde que não se explique. Se o aluno, quando fechar o curso, né, vamos fechar agora, ou seja, nós vamos dar, porque eu vou emitir o fechamento das notas, dos certificados, exatamente no mês de junho. Então, no mês de junho, eu já vou estar fechando todo o papeleu, chamado paperwork, dos alunos que estarão passando para a formatura do curso Bacharel em Teologia no dia 27 de julho próximo. Se até lá o aluno não tiver apresentado para nós uma cópia, não precisa ser mais do que uma cópia do seu certificado, da conclusão do seu 2º grau ou ensino médio, do seu high school ou do GED, infelizmente será impossível por força de lei, não porque eu não queira,
por força de lei, eu não posso emitir um diploma, somente um certificado de conclusão do curso bacharel em teologia. Alguém está me entendendo, gente? Porque por força de lei, para eu emitir um documento com os dizeres diploma, eu preciso submeter um pedido junto do American Education Board, tá? E eu preciso da cópia do seu certificado, aliás, do seu curso de conclusão de segundo grau. Se estiver em português, não se preocupe, eu sou tradutor juramentado e eu não vou cobrar você o valor da tradução. Cobro por fora, quando faço serviços por fora, mas para vocês eu não vou cobrar absolutamente nada. Eu faço a tradução e submeto a um pedido formal ao American Board Education, né? Que eu tenho que apresentar porque quero provar, necessito provar que nós vamos emitir um diploma. Na ausência desses documentos, só podemos emitir o certificado. Irmã Giane, por favor. Eu queria saber, assim, igual eu tenho o diploma e tenho o meu certificado, né, o meu histórico. Quando eu mandar para o senhor, você precisa do original ou só de uma cópia? É o que eu estou falando. Eu só preciso de uma cópia. Ok. Porque a cópia, para mim, ela é válida porque, além de eu ser tradutor juramentado, eu sou um notário público. Então, eu vou fazer tudo. Não vou cobrar nada de vocês. Ok. Esse trabalho de tradução e de notarização, geralmente eu cobro o pacote, $200. Mas eu não vou cobrar isso de vocês. Vai correr por conta do meu trabalho. Eu quero fazer isso de coração para abençoar a cada um de vocês. Alguém está me entendendo, gente? Isso é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo, Pastor, tem uma pergunta. Digamos que a gente queira fazer o mestrado, as matérias que a gente faz aqui no nosso curso, ela seria válida, por exemplo, no mestrado na Gordon? Vai depender da grade da Gordon. Que eu tenho informação, a Gordon mudou um pouco, porque lá eles têm um mestrado em divindade e um mestrado em teologia. Até onde eu tenho acompanhado, eu acompanhei até 2017, 2018 o progresso da Gordon. Até onde eu cheguei a acompanhar, as matérias da nossa grade se encaixavam, entre aspas, de uma certa forma com a deles, Se daqui para frente, de 2017, 2018, teve alguma alteração na grade de matérias ou no plano pedagógico, aí eu desconheço. Seria interessante a senhora, primeiramente, tomar informações com eles, para não ter uma frustração, uma surpresa, coisa parecida. Primeiramente, eu sugiro o seguinte, busque... Não, o bacharel, eles não têm nem grego nem hebraico. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Mas eu Agora, digo que isso seria muito da escola. Cada escola tem uma tendência acadêmica diferenciada. sim, sim. Embora tenham semelhanças entre si, mas elas têm tendências acadêmicas diferenciadas, entende? Então, procura, por exemplo, puxar a grade do mestrado. Me faz uma cópia fotográfica e manda para mim, que eu não vou ter dificuldade em dizer para a senhora se eles poderiam ou não aceitar o nosso certificado, porque eles têm toda a escola se reserva a aceitar ou não, entende? Por isso que conversando é que se entende. Gente, tá entendido essa parte? Se você, aluno, eu preciso que você me mande essa cópia o mais rápido possível, que o pedido no American Board Education para ser aceito leva em torno de 30 a 40 dias, então eu não quero em cima da hora. Isso é mais agora para os formandos, né? Isso, só para os formandos, para quem ainda vai estar no processo, seria também interessante, com calma, com tranquilidade, sem estresse, já também providenciar, para quando chegar um momento já está na mão, ok? Se você depende eu do tenho Brasil, tudo. já tem tudo, maravilha, então está tranquilo. Mas quem ainda depende, por exemplo, de puxar do Brasil, toma tempo, entendeu? Puxar o certificado de segundo grau, coisa parecida. Eu também já tenho tudo, pastor. Já tem tudo. Ok, então a minha sugestão para os que vão fechar, só os que vão fechar o bacharel, os que ainda estão devendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias, whatever, tranquilo, mas os que vão fechar agora eu preciso que você me envie de hoje a no máximo 30 dias, porque eu preciso de hoje a 30 dias entrar com o pedido. Se passar de 30 dias, vai ficar complicado, e aí eu não vou poder emitir, não terei autorização
para emitir o diploma, se não o certificado. Está entendido, gente? Por enquanto, você está entendido? Isso. Qualquer dúvida, fale comigo no privado, por gentileza. Irmã Ana. Precisa só do certificado do histórico ou precisa de algum outro Só o documento? certificado. Uma cópia é o suficiente. Uma cópia é o suficiente. O diploma, na verdade, é esse. Né? Seria o diploma de segundo grau de high school ou DJ, tá? Segundo grau, high school ou equivalente. Se é do segundo grau do Brasil, pode mandar em português, que eu providencio a tradução juramentada, notarizo e PT saudações. Está resolvido. Mas eu preciso disso de hoje a um mês, ou seja, no máximo até o dia 5 de abril. Vou postar essa informação, tá bom? Até no máximo dia 5 de abril. Se passar o dia 5 de abril, eu não me responsabilizarei em emitir o diploma. Mesmo que você tenha o documento tudo direitinho, eu não posso me responsabilizar. Eu só poderei emitir o certificado de conclusão do curso Bacharel em Teologia. Gente, era isso, no mais, tomei muito tempo. Vamos já passar pela aula para não ficar uma coisa muito extensa. E qualquer dúvida que você tenha nesse aspecto em particular, por favor, se comunique comigo. Não fique quietinho, caladinho. Se comunique comigo para a gente, se comunicando que a gente chega a várias soluções. E eu preciso, então, que os alunos que já estão com as 17 matérias fechadas, né, me deixem informado, manda lá a informação para mim, para eu bater aqui com os meus registros. Vamos lá, então, meus irmãos. Vamos para os casos do grego, que são 4. Vamos lá. Isto. Vamos começar aqui com os nossos slides, depois eu vou passar. Antes que eu estava me esquecendo. Peraí. Desculpe, estava esquecendo de algo. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Ok. Isso. Eu vou fazer uma pequena alteração leve no conteúdo da prova, ou seja, na maneira como eu vou apresentar a prova. Vocês se lembram que eu disse que seriam apresentadas 7 palavras a nível de vocabulário, pedir somente a tradução, que seriam 7 letras, e aí você teria que enviar o áudio das 7, 3 delas. E no caso do grego, seriam um exemplo para cada um dos 4 casos. Lembra-se disso? Está na mensagem que eu postei lá no WhatsApp. Então, a gente vai fazer uma redução. Anote aí, ao invés de aparecer na prova 7 palavras, vão aparecer só 4. 4. Unicamente 4. Vou facilitar ao máximo. Não é exatamente o que eu disse no meu compromisso a vocês, no meu áudio. Palavra das 22 palavras que nós das damos. 24, porque originalmente, lembram-se, seriam 7 que eu apresentaria na prova, mas eu mudei de ideia, reduzi para 4. Seriam 4. Então, eu vou apresentar 4 e vocês vão ter que me dar a tradução de 4 palavras. Do alfabeto grego, né, de todas as letras do alfabeto, eu também ia apresentar 7, mas aí eu também vou pedir 4 letras. 4 letras. Das 7, eu ia pedir que você pronunciasse o áudio de 3. Você só vai me dar o áudio de uma. Estou facilitando, repito. O máximo. Então, vai ser uma das 4 letras, você vai me dar o áudio. Somente uma. Alguém está me entendendo, gente? Eu estou reduzindo, porque eu estou cumprindo o acordo que eu me propus com vocês de facilitar o máximo. Já nos casos do grego, nominativo, dativo e acusativo, vai ser, então, uma de cada um dos casos. Vai ser um total de 12 questões. E pronto. E a prova vai acontecer na próxima segunda-feira, 8h30 da noite. Na medida do possível, peço, se possível, batalhem com questão de pontualidade, né? O tempo dessa prova esperado será em torno de 30 minutos, como muito 30 minutos. Eu não acredito que vai exceder, né? A maior dificuldade que o aluno pode ter no caminho pode estourar em 30 minutos. Eu não acredito que vai ser mais de 30 minutos. Perfeito. Vamos então à nossa aula, né? Sim. Pastor, só vai dar a letra e a gente vai escrever o nome na frente.
Em Seria português, assim, né? Isto. Ela vai 4 aparecer na letras. tela. A letra, eu vou querer um nome. Vocês vão colocar o nome. Isso, do Peraí, alfabeto. só para... Tá. Não, peraí, eu Daquelas confundi. letras, e das letras que forem aparecer, eu só vou pedir a pronúncia em áudio de uma. Somente uma. Ok, Isso, peraí, isso. só um minuto, pastor. Então, quer dizer que a primeira questão que vão ser... Vai ser vocabulário. Ao invés de 7, vão aparecer na tela 4 palavras. Mas as Aí eu 4 preciso palavras que vai estar vocês em me grego. deem. Vai estar em grego, 100%. E a Não gente vai vai estar na traduzir pronúncia. em português. Isto, Ok. exatissimamente. Então vão ser 4 ao invés de 7. Por favor, estou deixando bem claro para não haver nenhum tipo de mal-entendido. Vão ser somente 4 palavras, vai aparecer em grego. Não será transliteração, a forma como a gente pronuncia. Aí você vai ter que ler daquele grupo de 24, ok? E dar a tradução dessas 4 palavras. A mesma Tradução coisa do com as significado. letras. Tradução do A significado. tradução, é tradução, tá? É tradução. Vou dar um exemplo. A parousia, só um exemplo. Parousia, ela não está no pacote das 24. Não, ela está. Ela está no pacote Tá. das 24. Parousia, vou escrever como está no grego. Vinda, essa é a tradução. Vinda. Digamos que apareça remera. Vai estar escrito remera, você vai ter que ler. Remera. Tradução, dia, e assim por diante. Vão ser 4 palavras. 4 palavras, nada mais. E das 4, vai aparecer na tela qual é o que eu quero que você mande o áudio. É uma só, uma a um. Daquelas 4 vai ser apenas uma que você vai mandar o áudio para mim, já está resolvido. Vamos lá, gente, vamos lá, senão a gente não sai daqui. Qualquer dúvida, manda um áudio, manda uma mensagem por escrito que eu com prazer estarei para responder para vocês. Vamos lá para resolver essa situação, para a gente não passar do tempo estipulado aqui que havíamos nos proposto. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Isto. Perfeito, deixa eu baixar aqui. Todos estão enxergando o slide? Todos estão enxergando? Sim, perfeito. Vamos lá, vamos estudar então o nominativo, acusativo, genitivo e dativo. Nós já passamos esse grupo de slides para vocês, só que agora fizemos uma reedição, certo? E vocês vão observar que em alguns desses slides nós duplicamos, vai aparecer duplicado, mas entre duplicar e faltar, melhor ter em duplicado. Vamos lá. Isso aqui é o alfabeto grego, só para refrescar a mente de vocês. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, capta, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, ri, psi e ômega. Vou repetir agora um pouco mais devagar. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, mi, nu, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon ou y, phi, ri, psi e ômega. Então, muito cuidado. Letras que têm dupla pronúncia, mu ou mi, nu ou ni, tá? Y ou upsilon. Cuidado com si, fi e ri. Muito cuidado. Aqui, ó, si, aqui é pi e aqui é ri e psi. Geralmente, esses que terminam em i confundem bastante. Concorda comigo? Então, tenham redobrado cuidado. Quem avisa Miguel, né? Que, meu Deus, eu me confundi. É normal, é totalmente normal você se confundir. Mas se você estudar, batalhar para memorizar o som dessas letras, não vai dar nenhum tipo de confusão. Repito, as confusões podem, obviamente, surgirem, mas eu sugiro que possam vocês estarem ligados. Desculpe, pastor Fabiano, uma perguntinha. A sua senhora pode estar hoje presente? Sim ou não? Perdão que eu estou vendo o irmão sozinho. Se pode abrir o áudio, eu agradeço. Eu preciso saber se ela poderá estar hoje ou não. Pastor? Sim, estou lhe ouvindo. Perfeito. Ela poderá estar, a sua esposa, ou não? Esposa, sim, ela já está vindo já. Tá bom. Que eu estou vendo o Ela já irmão está vindo sozinho, já. então
Perfeito. Não, já Agradeço tá a vindo já. gentileza. Muito obrigado. Obrigado. Deus Tá abençoe. joia. Nada. Vamos lá. Nominativo e acusativo, né? Artigo definido, substantivos da primeira e segunda declinação. Vamos conhecer, assim, as características e funções. Isso é para vocês entenderem o porquê desses formatos gramaticais comuns no grego, que são 4 casos. Terminação dos casos. Os casos de uma palavra em grego é indicado pela terminação do caso. Trata-se de um sufixo acrescentado ao fim da palavra. Sufixo é aquele pedacinho de palavra que fica no final de uma palavra, né? O que está no início é chamado de prefixo, mas o que está no finalzinho é chamado de sufixo. Raiz. Se você remover de um substantivo a terminação do caso, ele ficará somente com a raiz. É essencial que você saiba identificar a raiz de uma palavra. Isso é muito comum no grego, também no português, né? Porque nós temos várias palavras em português que têm base no grego. Gênero. Um substantivo no grego parecido com o português, né? Pode ser masculino, feminino ou neutro. O número é um pouco diferente em relação ao português. Um pouco não, bastante diferente. Em vez de acrescentar um S a uma palavra, o grego indica o singular ou plural por meio de diferentes terminações de casos. Como, por exemplo, a palavra caso, em singular no português. Casos no plural. O grego não usa o S final. Vamos lá. Vamos conhecer esses casos. Caso nominativo. 2 funções são exercidas pelo caso nominativo. A primeira é indicar o sujeito da frase. Em outras palavras, se uma palavra é o sujeito do verbo, terá a terminação do caso nominativo. A segunda função do caso nominativo é o predicativo do sujeito. Olha que curioso isso aqui. O caso acusativo. Se uma palavra é o objeto direto do verbo, fica no caso acusativo. Terá, portanto, a terminação do caso acusativo. Terá, portanto, a terminações para o acusativo singular é a letra nu. Na oração que segue, que palavra é o objeto direto, né? A pergunta que sempre fazemos. Então, vamos recapitular aqui para ficar fixo na nossa mente. Nominativo está ligado à função do sujeito da frase. O acusativo está ligado à função do objeto direto do verbo. A questão é identificarmos na frase em grego tanto o sujeito como o objeto direto. Mas vocês não se desesperem, porque a gente vai estar trazendo alguns textos, né, que vamos colocar como exemplo à frente com a tradução, ok? Para não haver nenhum tipo de situação constrangedora. A ordem das palavras. A única maneira de determinar qual é o sujeito ou objeto direto de uma oração em grego é mediante as terminações dos casos. Isso aqui é um macete, tá? Em grego, a terminação sigma, sigma. Isso aqui é o sigma em fim de palavra. Alguém está lembrado, gente? Que esse sinalzinho é a letra sigma de final de palavra? Isto, porque o sigma no início e no meio tem outro desenho, tá? O sigma tem outro desenho completamente diferente, mas essa aqui é para final de palavra. Muito bem, então a terminação sigma mostra a você que essa palavra está no nominativo e, portanto, é o sujeito. A terminação nu ou ni mostra a você que essa palavra está no acusativo. Então, portanto, é o objeto direto. Então, aqui é um macete. Procura lá se a palavra tem terminação sigma ou terminação nu. Então, você já sabe, terminou com sigma, a função é de sujeito. Terminou com nu, a função é de objeto direto. Forma lexical.
Essa palavra lexical vem de léxico. Léxico quer dizer estrutura. Então vamos lá. A forma lexical, a forma estrutural de um substantivo é o nominativo singular. Por exemplo, ok, apostoloi. Estão aqui enxergando? Apostoloi. Termina com oi. Procura memorizar isso aqui na medida do possível. Esse oi está se referindo a um plural. Plural de os. Oh, que é o nominativo plural que aparece no léxico, na estrutura como apóstolos. Então, apóstolos é o singular. Estão percebendo? Ó? Los. Isso aqui é macete. Terminou com los, singular, nominativo. Singular. Mas aí no plural passa para loi. Tudo que é los no grego, singular, passa para loi. Lembre-se, los está terminando com sigma, singular. Então, é nominativo. E aqui nós temos o nominativo plural, loi. É um macete, né, que tem que ser, de uma certa forma, identificado para facilitar a identificação dos casos. Está aqui um outro macetezinho. Segundo do masculino, primeiro do feminino, segundo do neutro. Então, nominativo no singular, no segundo do masculino, ó, sigma. E no segundo do neutro, segunda pessoa do neutro, nu. No acusativo singular, nos 3 casos, nu. Já, interessante, no nominativo plural, ni, no masculino, no feminino, is, no neutro, termina com alfa. No acusativo plural, como acabamos de falar agora, né? Só que um pouco diferente, do masculino é us, no feminino é sigma e no neutro é alfa. Mas isso aqui é só título de você identificar qual caso que está se referindo na frase. Vamos voltar à fita, para ficar bem mais claro. Caso nominativo. A forma do nominativo, além de mostrar quem é o sujeito, também é utilizada para destacar um atributo do sujeito. Olha que interessante isso aqui, ó. Aqui está escrito Ho Theos Agape Estin, cuja tradução é Deus é amor. O grego tem essa dificuldade. Não tem como você fazer uma tradução gramatical a nível da língua portuguesa. É impossível, porque não vai soar corretamente num plano gramatical. Se a gente for fazer uma tradução ao pé da letra aqui, palavra por palavra, você vai ler assim, ó. Ó Deus, amor é. Ó Deus, amor é. Mas aí você lê como Deus é amor, porque o verbo, na sua grande maioria, sempre fica no final. Ou então, na verdade, o verbo de ligação fica no final. Aqui nós temos o artigo, o substantivo, um segundo substantivo e o verbo sempre ficando no final, porque aqui é a forma do nominativo. Vamos lá, porque nós temos, ó, o que determina esse no nominativo? É a palavra theos, Deus. Ó, o sigma aqui. Estão vendo o sigma? Então, partindo daqui desse princípio, aqui nós estamos no caso nominativo, que é o sujeito dessa frase. Temos outro caso. Utus estin rebasileia tu theon. Assim é o reino de Deus. Na ordem que se encontra, sem levar em conta os casos, poderia ser traduzida como assim é o reino de Deus. Se a gente for fazer uma tradução literária, literal ao pé da letra, de Marcos 4:26, você vai dizer assim, desta forma é o reino de Deus. Desta forma. Então aqui está quase que literal, mas aqui olha só, o nominativo, terminando como? Com alfa. Olha só. Vamos lá. Substantivo, só para deixar um
pouquinho e mais informado, mas não fiquem angustiados não, porque a gente volta e meia, vai bater de novo nessa tecla para ficar bem colocada a coisa. Paradigma da palavra com as terminações do caso. É fundamental diferenciar a raiz da terminação dos casos. No paradigma constam 2 substantivos femininos, grafê ou urá. A única diferença entre as formas dessas palavras é a vogal da raiz. Quando você analisar uma palavra neutra que é ou nominativa ou acusativa, a nossa sugestão é listar as 2 possibilidades. É importante que se tenha treinado a reconhecer que a palavra pode ser ou o sujeito ou o objeto direto. Vamos ao caso acusativo. O nominativo se refere a quem, irmãos? Ao sujeito ou ao objeto direto da frase? Alguém pode abrir o áudio e me responder a pergunta? O nominativo Está se escrito refere a aqui, quem? objeto direto da frase, né? O nominativo é o sujeito ou o objeto direto? Alô? O caso nominativo se refere exatamente a quem? Sujeito da frase. É o O sujeito. sujeito, excelente, o sujeito. Tem que ficar bem claro na mente de vocês. O acusativo é o objeto direto da frase. Esteja onde estiver na frase grega, ao ser traduzido para o português, deve vir depois do verbo. Olha que interessante, tá? A tradução aqui, ela não obedece aos parâmetros normais, mas aqui está escrito: Anthropos ton sporon. Um homem lançasse a semente. É o que diz em Marcos, capítulo 4, versículo 26. Então, sporon quer dizer a semente. Então, aqui nós temos o objeto direto ou acusativo, terminando com num, nu. Aqui só para você ter a título de referência, nada mais, não se preocupa com isso, tá? Como é que ficaria as declinações do nominativo, tá? No segundo masculino para logos, e aí vai para logon, no plural logoi, e no acusativo plural logus. Depois, grafê, urá, grafém, uran, grafai, ourai, grafas, ouras. Aí temos o neutro, heron, erga e erga. Não se preocupe, só para você ter a referência, nada mais. As 3 primeiras regras do substantivo, as raízes que terminam em alfa ou eta, estão na primeira declinação, e as palavras que terminam em ômicron estão na segunda, e as raízes consonantais estão na terceira. Toda palavra neutra tem a mesma forma no nominativo e no acusativo. Isso é interessante. Ergon pode ser nominativo ou acusativo. O contexto deixa claro se é sujeito ou objeto direto. Quase todas as palavras neutras terminam em alfa no nominativo e acusativo plural. Essa é uma grande dificuldade que, infelizmente, apresenta o grego. Como é que você descobre a maneira de diluir essa dificuldade? Treinando-a a identificar os contextos. Artigo definido. O artigo definido é o único artigo em grego. Não existe artigo indefinido, como na nossa língua Por isso, você pode se referir ao artigo definido grego simplesmente como o artigo. O artigo possui caso, número e gênero. O artigo sempre concorda com o substantivo que modifica, em caso de número e gênero. Em outras palavras, se um substantivo é nominativo singular masculino, anthropos, que é homem, o artigo que modificar será nominativo singular masculino. Esses são os artigos: ômicron, eta e to.
tou, tom, tem, tó. Oi, ai, tá. Tus, tas, ti. Tá. Sempre obedecendo isso aqui, ó, nominativo singular, nominativo plural, acusativo plural e os gêneros, segundo do masculino, primeiro do feminino e segundo do neutro. Isso aqui é só título de informação. A gente não tem como, não temos mais tempo para ensinar vocês o mecanismo gramatical de como isso funcionaria a contento. Vamos partir para o genitivo e para o dativo. Características e funções. Então, vamos recapitular direitinho aqui? Vamos recapitular só para ver se ficou bem acertado? O caso nominativo se refere a quem? Ao sujeito. Perfeito, ao Ao sujeito sujeito. da frase. Geralmente, qual seria a terminação no finalzinho da palavra que determinaria o caso nominativo? Qual seria a letrinha no finalzinho da palavra? É o Sigma. estigma, né? Sigma. Sigma, exato. Mas Sigma. lembrando que é aquele sigma tipo um Szinho, né? Final de Yes. palavra. Perfeito. O caso acusativo, ele determina o que na frase? O objeto. O objeto direto. Geralmente, qual é a letra que termina, que mostra a terminação da palavra no caso acusativo? O num. Num, perfeito, excelente. Isso aí é mais do que necessário você ter isso em mente, porque vai ajudar você na identificação da frase, se ela está no nominativo, no acusativo, no genitivo ou no dativo. Vamos então agora aos casos dativo, genitivo e dativo. O caso genitivo em grego equivale ao caso possessivo em português. Em vez de acrescentar a palavra de, são acrescentadas a palavra as terminações do caso genitivo. Por exemplo, se a frase todos violam as leis de Deus, se fosse em grego, Deus estaria no caso genitivo e teria uma terminação no caso genitivo. Isso aqui é interessante demais. O objeto indireto funciona da mesma maneira tanto em grego quanto em português. Em grego, o objeto indireto é colocado no caso dativo, o que significa que emprega as terminações do caso dativo. Então vamos lá recapitular? O caso genitivo equivale ao quê em língua portuguesa? Ao possessivo em português. Ao possessivo, e nunca se usa a palavra de. Interessante, né? Como, por exemplo, a casa da irmã Lúcia. Nunca, isso seria em português. A casa tá falando de posse, da irmã Lúcia. Mas no grego não se usa, se fôssemos fazer a tradução literal, seria a casa Lúcia. Estranho, não é? Mas está faltando o da. Mas no grego eu não coloco o da. No grego eu coloco uma terminação que vai substituir algo parecido com o da ou de em português. Mais ou menos igual ao inglês. Depende. No inglês eu posso usar o of ou eu posso usar o apóstrofo. Por Sim. exemplo, a casa da Lúcia, the house of Lucia. Mas eu posso dizer Lucia's house. Então, no inglês eu tenho essa alternativa. Eu posso usar uma das duas formas. Mas no grego não. Eu só posso usar uma única forma, no caso genitivo. Bem interessante isso aqui. Vamos lá. Já que o caso genitivo no grego corresponderia ao possessivo em português, o caso acusativo, ele funciona de que forma no grego? Aliás, em relação ao português. Objeto Ele direto. determina, ele aponta para quê? Objeto direto. Objeto indireto. Procure não O confundir. acusativo. O acusativo trabalha com o objeto, perdão, o dativo, não o acusativo. O acusativo é o direto. O dativo, objeto indireto. Então vamos recapitular para não ficar difícil na mente. Nominativo, sujeito da frase. Confere? Então vamos lá. Nominativo, sujeito da frase. Acusativo, objeto da direto. frase. Genitivo, caso possessivo.
dativo, objeto indireto, tá? Indireto. Vamos lá, então, conhecer as terminações? Aí a listinha aumenta. É interessantíssimo. A listinha aumenta. Olha só. Indireto. Essas são as terminações no caso genitivo e dativo. A listinha está aqui, ó. Nominativo singular. Temos aqui, ok? Aí não tem o feminino e vai para o neutro. Genitivo, já estudamos, ó. Aliás, estamos conhecendo agora. O genitivo termina com Y. Olha só o masculino. O feminino com sigma e o segundo neutro com Y. O dativo é o mais fácil. Em qualquer gênero que seja, termina com iota. O acusativo já é um pouquinho diferente. No masculino, ó, nu, no masculino. No feminino é on, que é ômega e nu. E no segundo neutro, nu. Nominativo plural é quase parecido com o dativo, com a diferença que é masculino iota, feminino iota e o neutro alfa. O genitivo no plural, ou o feminino é a mesma coisa e o segundo neutro é a mesma coisa. O dativo plural são idênticos. Iota, sigma, iota, sigma, iota, sigma. E o acusativo plural, Y, sigma, sigma e o neutro alfa. Vamos lá. Estes são os artigos. Só título de informação, não há necessidade de se desesperar para decorar isso. Só para você saber como é que funcionam os artigos no grego. Nominativo singular, ômicron, etató. Genitivo, tu, tes, tu. Dativo, tou, te, tou. Acusativo, tom, tem, to. Tó. Nominativo plural, oi, ai, tá. Genitivo, tom, tom, tom. Dativo, tois, tais, tois. O acusativo, tus, tas, tá. Isso. Não se preocupe em memorizar a parte dos artigos, que é só isso que eu estou passando para título de referência, nada mais. Vamos lá. Genitivo é o caso grego, que mostra se o substantivo está especificando, definindo, descrevendo algo ou indicando posse. E, olha aqui a aspiração forte, ó. E, se fosse a branda, seria e. Mas está a aspiração forte. Re, basileia, theon. Então, o reino de Deus. Se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria quase parecido, ó. O reino de Deus. Aqui não alterou. Algumas frases mudam. Mas, em geral, o genitivo ele é mais fácil de você fazer a tradução literal. O nominativo já é um pouco diferente. Já o sentido da tradução já quebra na linha da gramática em língua portuguesa. Dativo é o caso grego que identifica a palavra, que está funcionando como objeto direto da frase. Alguém me abra, por favor, a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, verso 28. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 28. Vamos lá. Que aí vamos identificar as palavras em português com as palavras que está aí em grego. 4:28 de Marcos diz assim: porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último um grão cheio na espiga. Bastante interessante isso aqui. Então, a leitura do grego seria automate, gar, rege, carpó, porém, espoto,
próton, Espiga, por ópton, último, cheio da eita, espiga. estarrum, eita, pleren, onton, enton, está ruim. Mas agora nós vamos aqui, ó. A versão Almeida já lemos, né? A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Olhando os casos, podemos destacar, ó, a terra, regue. O verbo frutifica, carpoforei. O objeto direto, a erva, rotom. Rotom. É difícil essa palavra, né? Aqui um rotom. A espiga está rum, que é a letra ri. E o grão, aí citon, porque grão em grego é citon. Então vou repetir então só para vocês terem em mente. Erva, horton, a espiga, estarrum, e grão, citon. E o objeto direto aqui seria a espiga, ou na espiga. Então, está ruim. Mas não se preocupa com isso aqui, só para você ter como referência. Então, aqui nós vamos fechar com uma rápida observação. Nominativo, já sabemos. Sujeito da frase. Só não estamos estudando o vocativo, que também teria o vocativo, mas eu decidi eliminar, que seria invocação, exclamação, e nós não estudamos, e nem vamos estudar vocativo. O acusativo, para ficar na mente, objeto da frase. Genitivo, aqui eu ampliei um pouquinho o caso genitivo. Ele especifica, define, descreve, indica posse, origem, procedência, derivação, separação, com de na tradução, a casa de Lúcia, o pão de Ana, e assim por diante. Dativo, objeto direto, se Indireto. refere à posição. Sim, irmã Lúcia. Objeto Só indireto. falou direto, mas é indireto, né? Dativo, indireto, indireto. Repito uma vez mais, o objeto direto está ligado ao acusativo, o objeto indireto ao dativo. Então, dativo, objeto indireto. Se refere à posição ou lugar e indica o meio, instrumento na tradução, que seria a ou para. Aqui está dando as características dos substantivos no dativo e no genitivo. Tanto o masculino quanto o neutro têm as mesmas terminações dos casos genitivos e dativos. No dativo, o iota está sempre presente em todos os três gêneros. No singular, o iota é subscrito, ou seja, ele está ali, mas não diretamente. Subscrito quer dizer, ele está simbolizado, não está literalmente. Os substantivos femininos que terminam com alfa, sigma, as, podem estar ou no genitivo singular ou no acusativo plural. No dativo singular, o iota é subscrito sempre quando possível. As vogais frequentemente mudam seu comprimento. Isso é chamado de apofonia, né? Que é mudar o tamanho das vogais. Apofonia é o termo técnico desse fenômeno, porque mudam o seu comprimento. Queremos dizer que podem se abreviar. No genitivo e no dativo, o masculino e o neutro sempre são idênticos. Ok. Deixa eu passar para um outro slide. Esse aqui vai ficar melhor agora para a compreensão de vocês, porque é o mesmo slide que eu já dei para vocês anteriormente. Deixa eu ver aqui aonde ele está. Aqui está ele. Perfeito. Vamos colocar ele aqui na tela. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Excelente. Isto. Todos estão enxergando esse aqui? Todos estão enxergando? Perfeito. Excelente. Isto. Todos estão enxergando? Todos estão enxergando? Perfeito. Excelente. Isto. Todos estão enxergando esse aqui? Todos estão enxergando? Perfeito. Excelente. Isto. Todos estão enxergando esse aqui? Todos estão enxergando?
Sim ou não? Yes. Perfeito. Estes são aqueles que eu já enviei no início. Lembram-se que eu já havia enviado no início? Então, o que que vocês vão fazer? Aqui Tô sim, vendo, você... pastor. A senhora não está conseguindo enxergar? Quem não está conseguindo enxergar, por gentileza, me deixe informado. Alguém não está, além da irmã Maria Bandeirinha, alguém mais não está conseguindo enxergar? Esse é da apostila, né, pastor? Na apostila e está também nos slides que eu mandei por fora. Está tudo postado no Agora grupo. sim. Tudo, Agora sim. perfeito. Está tudo postadinho no grupo. Tá? Eu sugiro que você imprima esta página, porque vai facilitar você a estudar, porque vai ser a parte que eu vou pedir. Se você colocar a sua atenção, aí você vai encontrar 2, 4, 6, 8. Você vai encontrar 9 textos. Presta atenção. Você vai encontrar 9 textos. Ó. 2 textos aqui, Romanos 1 e 1 e 1 de Coríntios 1, 17. Aqui você vai encontrar 4 textos. Mateus 13, 55, Romanos 1 e 1, Mateus 3, 2 e João 3, 6. Estão me acompanhando? Então, 2, 4, 6 textos. Depois temos, no caso dativo, mais 2 textos, né? Mais 2 textos, que é a 3ª de João 1 em 1 e Judas 1 em 1. E depois temos mais 3 textos, que está em João, Evangelho, né? 1 em 1 e João 3,16. Vamos eliminar o último, na verdade, né? Que são 3, mas eu vou considerar então 2. Então, o último lá embaixo você desconsidera. Então, serão 2, 4, 2, 2. Então, 2, 4, 6, 10 textos. 10 textos. Confere. São um total de 10 textos. Repito, 2 aqui em cima no nominativo, 4 no genitivo, 2 do dativo e 2 do acusativo. A última linha desconsidera do acusativo. Então, vocês vão estudar dessas 10 e vão aparecer 4. No que aparecer 4 na prova, ok? Vocês vão ter que identificar qual é o caso. De repente, os 4 vão ser, assim, um exemplo, 2 nominativos ou 2 do genitivo. Ou pode ser que cada um dos 4 textos está se referindo a um dos casos. Pode ser um texto ligado ao nominativo, o outro ao genitivo, o outro ao dativo e o outro ao acusativo. Tá bom? Vou fazer melhor, vou fazer bem melhor. De cada caso, né, o genitivo aqui são 4, correto? Então, no genitivo eu vou reduzir para 2. Então, para ficar, então, 2 de cada. Vocês vão estudar 2 do nominativo, 2 do genitivo, 2 do dativo e 2 do acusativo. Pronto. No caso genitivo, eliminem Mateus 3,2 e João 3,6. Pronto. Eliminem os 2 últimos. Alguém está me entendendo? No caso genitivo, elimina os 2 últimos. Mateus 3,2 e João 3,6. Então, para ficar parelho, igual, conforme, para cada caso vocês vão estudar 2. 2, 2, 2, nada mais. 2, 2, 2. E aí, quando aparecerem os 4, você vai ter que dizer qual é o caso que está aqui. É nominativo? É genitivo? É dativo? Pode ser que cada um dos 4 versículos seja definitivamente cada um representando um caso. Ou pode ser 2 do nominativo, ou 2 para o genitivo, ou 2 do genitivo e 2 para o dativo, ou 2 para o dativo, ou 2 para o acusativo, entenderam? Porque são 2, então não tem para onde eu correr, ou para você onde correr. Se você se concentra nos 2 textos do nominativo, nos 2 do genitivo, me acompanham? Nos 2 do dativo e nos 2 do acusativo. E vão aparecer somente 4. E aí acredito que não vai ser muito complicado. Vamos ler, então, esses textos. Pastor, Sim, por favor. o senhor pode mandar só essa página para mim no grupo, para mim fazer o print? Já está lá.
Já está lá, já está lá, já está lá. A menos que a irmã tenha muita dificuldade de localizá-lo. Aí eu tenho que dar mastigado. Deixa eu fazer o seguinte, não, porque eu estou percebendo que para alguns de vocês é muito complicado. Por alguma razão, deixa eu lá no grupo, me dê um minutinho ou dois, que eu vou localizar então, e aí eu já pego essa página, já faço o screenshot e pronto, já posto já direto, já vai facilitar o caminho de vocês. Só um minutinho, me deixa aqui eu puxar aqui. Perfeito. Maravilha, já está aqui, já vou fazer o screenshot, já vou mandar. Um minutinho mais, por favor, que eu já estou mandando. E eu puder facilitar o lado de vocês, acredite, eu vou fazer, porque já é um compromisso e eu vou cumprir esse compromisso até as últimas consequências. Perfeito. Ok, já estou mandando. Maravilha. Confira lá, irmã Giane, por favor, já está lá, confira lá. Isso, confira Já lá. está aqui. Obrigada, pastor. Maravilha. Então, os irmãos só vão estudar isto aqui, mas vou repetir para não dar problema. No genitivo, eliminem Mateus 3,2 e João 3,6. Estamos entendidos, irmãos? No genitivo, eliminem Mateus 3,2, João 3,6. Só vai ser considerado Mateus 13,55 e Romanos 1:1. Já no dativo, fica igual, 2 casos. E no acusativo, somente João 1:1 e João 3,16. Vamos então conhecê-los, esses textos, que interessante. Ó, Paulo seria a tradução ao pé da letra, né? Paulo, servo de Jesus Cristo. É Romanos 1:1. Mas a pronúncia seria Paulus, Doulos, Iesu, Ristu. Valeria a pena a gente só enriquecer vocabulário, eu não vou cobrar isso na prova, já está fechado, já está definida, né, o conteúdo da prova, mas só para exercitar vocabulário, já que vocês também, graças a Deus, conseguiram exercitar vocabulário, então vamos pronunciar juntos, se for possível, né, essa frase que é interessante, porque já é um adendo para enriquecer um pouquinho pronúncia e vocabulário. Vamos lá, juntos? Vamos. Só estou eu sozinho? Paulus, Doulos, Iesu, Ristu. Cristo. Isto. Repito uma vez mais. Paulus, Doulos, Iesu, Ristu. Um pouquinho mais rápido agora, eu vou ler mais rápido se conseguirem me acompanhar. Paulus, Pastor, Doulos, só um Iesu, minutinho. Ristu. Sim, senhora. Pastor, só um minutinho. Cristo ou Cristo? Paulus, Doulos, Ristu. Cristo. Ristu. Yeah, because he, right? É ri, porque é a letra ri. Cristo. Então, Ristu. Então, vamos lá. Paulus, Doulos e Iesu, Ristu. Cristo. Paulus, Doulos, Cristo. Uma vez mais. Paulus, Doulos e Iesu, Ristu. Cristo. Excelente, excelente. É uma questão de treinamento, não é muito complicado. A cruz de Cristo. Ho stauros, tu Ristu. Tu Ristu. Ho stauros, tu Ristu. Ho stauros tu Ristu. Isto. Lembre-se que esses dois casos aqui é o nominativo. Por que ele é nominativo? Vamos lá. Por que nominativo? Por causa do quê? Da terminação, confere. Isso, que aí coincide ser Ômicron sigma. E aí está a função do sujeito na frase. Isso aí
Aham. Se vocês decorarem isso, eu não estou exigindo muitos textos, vai ficar de boa. Genitivo, a terminação U. Aqui você vai pronunciar como U, tá? Indica o caso genitivo e a função de posse na frase. Mateus 13:55, não é este o filho do carpinteiro? Então, na verdade, utus, estim, tu, tecnos, huios. Então, alguém repita comigo, utus, utos, estim, rotu, tecnos, huios. Isto, bom, excelente a pronúncia, gostei. De novo, utos, Tenta definir, mas eu acho que não vai dar. Alguém deixou vazado aí o áudio, alguém está conversando por fora. Vamos repetir, vamos lá do Desculpa, pastor, é meu filho que estava tentando printar para mim, não conseguiu. Tá, ok. Olha lá. Utos, estim, rotu, tecnos, huios. Muito bom. A pronúncia de vocês melhorou. Olha, muito boa mesmo. Perfeito? Esse, então, é o caso genitivo. Então, por que o genitivo? Porque está aí a terminação U, que é Omicron Y, indicando a função de posse. Depois, Romanos 1:1, tá? Que parece, por incrível que pareça, ele tanto pode ser nominativo como genitivo. Olha só, o mesmo versículo, estão percebendo? O mesmíssimo. Vão haver casos de dupla função gramatical. Então, aqui nós temos um texto que ele tanto é nominativo, Paulo, servo de Jesus Cristo, porque Paulo, não é? Ele é o sujeito da frase, como também genitivo, de Jesus Cristo, né? Porque tem a terminação, não é? Interessante. Olha lá, Iesu Cristo, de Cristo. Iesu, e eu estou vendo ali no nome de Jesus, tá? Iesu, que quer dizer de Jesus Cristo. Ué, mas por que Então, que traduziu só de Cristo? Paulo, servo de Cristo, porque por inferência, podemos dizer Cristo ou de Jesus Cristo, entende? Mas por inferência, para facilitar a memorização, usamos de Cristo. Mas se quiserem a tradução literal, pode ser Paulo, servo de Jesus Cristo, entende? Isso chama-se inferência. Inferência porque implica que ao nome de Cristo está o quê? O nome de Jesus. Compreenderam, gente? Mas se quiserem fazer a tradução literal, não está nada errado. Você pode fazer, nesse caso, tanto a literal, Jesus Cristo, como a tradução por inferência, Cristo. Passamos para o caso dativo. A terminação U indica o caso dativo e a função do objeto indireto da frase. Aí vocês observem que o genitivo e dativo, na terminação, são parecidos. A gente vai descobrir essa diferença como, de que forma, na leitura do contexto, já que eu já não estou trazendo em português. Vamos lá em 3 de João 1:1, só para vocês descobrirem o que está escrito lá. 3 de João 1. Terceira carta de João. Na verdade, é o versículo 1. Terceira carta de João, versículo 1. Ainda que eu coloquei 1:1, mas subentende que é o versículo 1. No grego está dizendo, ó, o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Estão percebendo aí, ó? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo. No grego está ro, presbíteros, gaion, ou
agapetou, ro, egon, agapou, em aletheia. Ó, vou repetir. O, aí é o, presbíteros, ou presbúteros, Gaio, tom, agapetou, ro, egon, agapou, em aletheia. Que seria a tradução literal. O presbítero Gaio, a quem amo, ao amado, ao presbítero Gaio, o Ao amado, amado o Gaio, amado, ao amado a Gaio, quem a quem, eu, em verdade, quem eu amo. eu, ego, agapou, eu amo Em de verdade, verdade, em aletheia. Vê que interessante? A última palavra se lê aletheia, que quer dizer verdade. Então, em aletheia, amo de verdade. Vocês veem que nem tudo no grego eu posso traduzir conforme eu leio em português. E quando eu faço a leitura ao pé da letra, fica um pouco estranho. Concordo comigo? Gramaticalmente, em alguns textos, não bate, não soa direito. Entende? Então é isso que quer dizer, né? Vamos lá. Judas, versículo 1. Ah, interessante. Aqui é o caso dativo, né? E o caso dativo, indica a função de objeto direto. Se vocês observarem aqui, nos 2 versículos, aparece o tá? Que indica o caso dativo. Judas 1 em 1, Judas 1 em 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Aí no grego você vai ler, ó, Iudas, Iesu Christu, Doulos, Adelphos, Den, Iacobo, pois, em seu patri, Egapemenóis. Em outras palavras, Judas, estou me acompanhando, Judas, e Christu, Jesus Christus Doulos, servo de Jesus Cristo, olha só, é outro caso dativo, Adelphoi de Iacobu, Adelphos quer dizer irmão, Adelphos, estão vendo ali, Adelphos, de Iacobu, irmão de Tiago, pois em seu aos chamados patri quer dizer queridos em Deus Pai. Então, é egapremenóis, que quer dizer amados em Deus Pai. Ou seja, o versículo aqui foi cortado de propósito, só para ficar a ideia de amados em Deus Pai, porque não continua como conservados por Jesus Cristo. Por fim, o acusativo. João 1 e 1, Evangelho, por favor. Já estamos já no finalzinho. Evangelho de João 1 e 1. E 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. No acusativo, você vai localizar o que? A terminação on. E indica o caso acusativo e a função de objeto direto na frase. Então, o dativo, objeto indireto. O acusativo, a função de objeto direto. Então, como eu leria isso aqui no grego? Enarre, enrologos, kai rologos, em prostontheon, kai theos, enrologos. Vou repetir. Enarre, enrologos, kai rologos, em prostontheon, kai theos, olha só, enrologos.
Repita uma vez mais. Só a pergunta, a diferença aí de Deus terminado com nu e o terminado com sigma. 3:16. Porque é a questão do acusativo. Ó. Quando está terminando com on, indica o caso acusativo. Quando termina com os, não é o acusativo, é o nominativo. Então, anote isso. Quando termina com sigma, é nominativo. Quando termina com on, omicron, nu, é acusativo. Isso, claro, causa um pouquinho de confusão na medida que não se está se familiarizando. É a dificuldade que o grego traz, porque em português não existe isso. Então, quando você vê uma palavra que termina com on ou os, né? Ômicron sigma e ômicron nu, fala então do seu caso específico. É nominativo? Está aqui, os. É acusativo? Está aqui, on. Por isso as variações de theos ou theos, ou theon ou theon, ou theon. Está entendido? Nessa parte é bem interessante. Perfeito. João 3,16. Só um pedacinho, porque não está reproduzido aqui todo o texto, mas ele é super conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso. É só essa parte. Porque Deus amou o mundo De de tal maneira. tal, porque Deus amou o mundo. Somente essa parte. Tá? Então, o cosmos, O mundo, egamenesen theon. O cosmos, o cosmos, egapesen, theon, egapsen, Gapsen, theon. É um caso acusativo. Por causa, é um caso acusativo. A terminação on, estou vendo? Em Deus. Então se torna essa frase de características do caso acusativo. Tá bom, gente? É só nessa parte. Deus amou o mundo. Isso. Está percebendo algumas. Estão conseguindo identificar algumas palavrinhas? Sim ou não? Algumas. Não, eu sei que é impossível a gente identificar tudo, Sim. mas algumas palavrinhas vocês já estão identificando aos pouquinhos, correto? Certo. Porque algumas delas elas apareceram naquele nosso vocabulário, naquela casinha dos 70, né? Que vocês apenas vão estudar 24. Ok. Alguma dúvida dentro do que eu pude reduzir, facilitar ao máximo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Porque não pode ficar dúvidas. Vocês podem ficar à vontade durante a semana, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta a mim ser dirigida dentro da temática que temos estudado para a prova, não pense duas vezes. Se eu não lhe atender assim, de imediato, pode acreditar que em 2 a 3 horas eu te retorno, tá bom? Eu estou com uma semana bem apertada, mas que não me impede de eu parar, me organizar e atender você, tá? Eu posso lhe responder com uma chamada telefônica, com a mensagem de texto, com a mensagem de áudio. Mas você não pode ficar com a dúvida. Perfeito. Pastor, Está compreendido? Pastor, eu só queria próxima? fazer uma pergunta, pastor. Perfeito. Faça a irmã Dentro Ruth do e depois a irmã vocábulo Lúcia. bíblico aqui em grego, das 24 palavras, foi o que eu questionei. Por que Filadelfia pode escrever ela aqui no final, o F, porque aqui está com essa bolinha e o tracinho no meio. Pode escrever ela com aquele... Como é que se fala? Deixa eu acompanhar aqui para eu pegar a sua linha de pensamento. Palavra Filadelfia. Vamos soletrar então, não é? Fi, iota, lambda, alfa, delta, epsilon, lambda, Fi, iota, alfa. Ok. Qual é a sua dúvida, irmã Ruth? A dúvida é esse F do final, ele pode ser aquele F minúsculo que a gente faz, porque tem os dois F. Tem essa bolinha com risco no meio, o meu está escrito no final da palavra, o FIA, com a bolinha com risco no meio. Não seria o caso de fazer ela minúscula?
Mas ela está em minúsculo, toda palavra tem minúscula. Se a senhora olhar com muita atenção, toda palavra, de princípio ao fim, ela está todinha escrita em minúscula, toda, É porque ela todinha. estava escrito com essa bolinha e o F. Correto, aqui são as letras minúsculas. Se Ah, fosse maiúscula, a letra F estaria bem maior, tá? Estaria alta, ela estaria sobressaindo em relação à altura das demais letras. Me acompanha? Como as entendi. letras estão no mesmo nível de altura, isso quer dizer o quê? Todas as letras são São minúsculas. minúsculas. Isso, mas se uma delas estivesse mais alta na proporção das outras, obviamente se trataria de uma letra maiúscula. Nesse caso, por lógica gramatical, a única letra que caberia ter a letra maiúscula em detrimento das outras minúsculas seria o primeiro fi, de Filadélfia, de fila, entende? Então, por lógica Entendi. gramatical, o primeiro fi teria que ser maiúsculo e nunca o último, porque aí não seria corretamente gramaticalmente falando, ok? Ah, era só essa a minha dúvida. Perfeito. Irmã Lúcia, desculpe, joga aí a sua dúvida. Não, não é dúvida, não. Qual que é a nossa próxima matéria? Deixa eu pegar aqui o métodos de ensino, métodos de estudos bíblicos. Eu vou postar aqui, métodos de estudos bíblicos. Como preparar à luz da Bíblia em um estudo bíblico. Quais são os métodos disponíveis, né, dentro da pedagogia cristã de como trabalhar com a sistematização de um estudo bíblico. O estudo bíblico não é uma coisa que é feita assim, de qualquer maneira. Tem que trabalhar em cima de métodos. E essa matéria vai ser uma matéria sensacional. Para quem gosta de pregar, para quem prega, para quem ensina, vai ajudar a trabalhar com montagem de estudos bíblicos. Vamos ser Ela é boa sinceros? mesmo. Montar estudo bíblico não é uma coisa fácil. Alguém pode me dizer, é fácil? Sim ou não? Não é. Tem que seguir um conjunto de regrinhas básicas, de métodos. E é justamente essa matéria, ela vai ajudar a você, aluno, a entender quais são os métodos corretos, os métodos disponíveis, né? Você pode pegar, por exemplo, só para um exemplo, tá? Um esboço de uma mensagem e converter aquele esboço num tremendo de um estudo bíblico. Você vai trabalhando com desdobramentos, você amplia um esboço, digamos, com 8 itens, você transforma num estudo bíblico de 10 palavras ou de 10 páginas e assim por diante. Então, essa será a nossa matéria. Depois, seguida de seitas, heresias e apologética. Essa matéria também vai pegar fogo. Né? Essa serei eu. Depois, irmão Kleber, com Teologia Sistemática 1. Depois eu volto com vocês em Amartiologia, a doutrina do pecado. Depois, irmão Kleber volta para administração eclesiástica. Aí eu volto com vocês em didática geral. E provavelmente em português e técnicas de redação. Irmão Já Kleber fizemos. mas Já você não fizemos. fez. Só estou dando o movimento Não, mas eu do acho que essa relógio. turma toda já fez. Perfeito, perfeito. Então, provavelmente, a gente vai chegar na matéria número 6 ou 7. E aí vamos ter um outro grupo que estaria sendo formado mais adiante, e aí a formatura seria para o próximo ano. Perfeito, irmãos? Qualquer dúvida, por favor, não fique com ela encaixotada no seu coração ou na sua mente, né? Fale comigo, mande uma mensagem, ligue para mim, estou à disposição para ajudar vocês, tá? Quero de coração me desdobrar mais, que eu já tenho me desdobrado, quero me esforçar mais do que eu tenho me esforçado. Preciso das vossas orações, preciso muito, entende? Não vou entrar em detalhes, mas eu estou debaixo de muitas limitações, não estou aqui justificando as minhas fraquezas humanas, mas carecendo muito das vossas orações, a gente vai vencer juntos no final do poderoso nome de Jesus. Tudo certinho, gente? Tudo bem entendido? Maravilha? Isto. Próxima aula só será prova. Não será aula, será prova. Anote aí, 8
8h30. Já vou enviar o link perto das 8h20, no máximo 8h25 vai estar caindo o link no grupo, nos e-mails de vocês. Vou fazer um esforço para tentar começar 8h30. Se você chegar atrasado, paciência, vou fazer o quê? São circunstâncias, não é? Mas é aquela coisa, eu gostaria, na medida do possível, de ser pontual, mas se não for possível, começamos com quem já está aqui. Então, deu 8h30, começaremos a prova. Ela tem a previsão de durar como muito 30 minutos. Não acredito mais de 30 minutos. Fazer o quê, né? Quem sabe, sabe. Se não sabe, não sabe. Não é assim que os americanos é? Eles Mas dão muito pouco tempo para mas você o concluir Espírito uma Santo vai prova. dar graça, o Espírito Santo vai colocar uma lâmpada de 2.000 watts na mente e no coração de vocês. Né? E A aí minha as tem que coisas ser de vão... 4.000 watts. Não. Ela que A mais minha... estuda, que bobagem, está tudo na ponta da língua, tá? Se eu A que disser para a mais irmã estuda Ruth é que ela. a minha lâmpada já queimou já há uns 3 meses, e tô correndo atrás de reposto. Se alguém tiver em mim, me empresta ainda que seja de 200, eu já estou contente. Se me dá uma de 200, me emprestar, já estou feliz. Vamos Vamos pedir a agradecer a Ruth Deus. que ela tem. A da irmã Ruth tem de 4.000. A dela, ela tem as de 4.000 e não quer compartilhar com ninguém. Tá certo, irmã Ruth? Só está segurando essa lâmpada aí para si. Meus irmãos, eu agradeço a paciência enorme de vocês, a dedicação, o esforço. Deus abençoe. Vamos continuar lutando e batalhando. Os alunos que ainda não me confirmaram se fecharam a grade das 17, por favor, me ajudem. Se você ainda não me mandar, vou entender que você não estará no grupo dos formandos do dia 27 de julho. Acredito que no próximo mês eu já vou estar postando aqui também, ou então aos irmãos interessados que vão estar envolvidos com a formatura, o grupo da formatura, né? A pastora Cristiane, repito, estará nos ajudando dentro desta formatura, e eu já adianto, vai acontecer na cidade de Debray, de novo, graças a Deus, que fica mais fácil, vai acontecer na cidade de Debray, né? De novo, para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos pedir nossa irmã Ana Bernardino, ela já está com o seu áudio aberto, ela vai estar agradecendo a Deus pela aula de hoje. Quero agradecer acima de tudo a Deus, não é? Se para você não tem sido fácil, e sei que não tem sido, para mim também não tem sido fácil, né? Sobretudo porque nas últimas semanas a minha saúde tem dado uma pequena queda, uma pequena recaída, né? Por exemplo, eu estive hospedado esse fim de semana na casa da irmã Ana e do irmão Robson, porque ministramos aula no grupo do básico, mas eles não sabem disso, eu nunca sou de dizer isso, mas eu não estava bem, eu passei bastante mal, só que eu não dei a entender, porque meu objetivo não é ser preocupativo na casa dos meus irmãos, né? Eles já me receberam com tanto carinho, lá vou eu dizer, gente, eu não estou bem não, eu realmente não passei bem, passei um fim de semana, tive 2 picos de açúcar muito fortes. Eu falei, rapaz, será que eu vou cair no hospital de Débora aqui? Misericórdia, né? Aí Deus teve misericórdia, oramos, fechei no meu quarto, falei com Deus, eu não estou fora de casa, Senhor, segura esse açúcar. Deus teve misericórdia, meu açúcar estava em 300 e algo, abaixou para 120, foi graças a Deus, eu já estava, isso foi no sábado à tarde, no domingo de manhã, mas Deus é bom, irmãos, eu não estou me queixando não, só quero sempre dizer isso para você, vamos estar orando uns pelos outros, orando, ore por mim, que eu preciso muito, e eu estou orando também por vocês. Estamos nessa, gente, estamos juntos, como diz pastor Fabiano, estamos juntos nessa? Tamo Amém. junto. Pastor, deixa eu gente. só falar um negócio aqui rapidinho aqui. É que, né, a gente também está feliz que o senhor, né, tá conseguindo a sua bênção aí do documento, e assim, para honra e glória de Deus, depois de 19 anos aqui nos Estados Unidos, meus pais conseguiram o visto, né? Que bom, que Meu pai e minha vitória, mãe, eles graças a vão estar Deus. embarcando, vão estar chegando aqui dia 5 de abril agora, Aleluia. e a gente vai estar dando um abraço depois de 19 anos neles. Que Glória a lindo. Deus. Quanto tempo eles vão ficar aqui, pastor? Quanto tempo? Um mês, eles vão ficar um mês. Provavelmente eu deverei conhecê-los, se Deus quiser. Eles chegam quando exatamente? Eles vão chegar dia 5 de abril e vão embora dia 6 de maio. Dia 6 eu estou aí. Eu estou aí dando aula, de repente eu vou puxar um tempinho, se o pastor me permitir, quero Opa, conhecê-los você vai vir para para dar um almoço abraço então aqui em neles. casa? Você vai estar dia 6. pertinho aqui de casa? No que eu terminar a aula, eu vou tomar um cafezinho de kef na sua casa. Com Pronto. certeza. Vai ser Vamos uma deixar honra, pastor. fechado assim. Termino a aula, vou para sua casa, mas me Vai ser preparo de kef. Tem que ser um de kef, irmã, ela Opa, já sabe. Ou então eu deixa levo o quieto meu. com nós. Eu levo o meu de kef.
Vai ser uma honra, pastor. Que bom, que Isso é bom. uma Vamos honra. agradecer a Deus. Irmã Ana também vai estar agradecendo por essa grande vitória, né, dos pais do pastor Fabiano. Não é fácil, irmãos. 19 anos sem ter o contato da família é pesado, né? Minha esposa não vai ao Brasil há 24 anos. Mas a mãe dela tem vindo já 2 vezes, as irmãs, mas os sobrinhos são 24 anos que minha esposa não vê. E no ano que vem, permitindo Deus, né, estaremos lá. Deixa eu só, para terminar aqui, um pedido de oração. Deus está nos abrindo portas, ainda que o nosso processo ainda não está de todo fechado, porque quando chega no finalzinho, sempre tem uma situaçãozinha aqui em acolá, mas já está tudo aprovado, só está agora dependendo do promotor e a imigração fechar todo o processo. Mas eu já tenho, para a glória do Senhor, 2 datas para fazer 2 viagens ao exterior com permissão especial da imigração. Então, por favor, quero colocar nessa oração. Lembre-se da nossa pessoa, porque do dia 21 deste mês até o dia 2 de abril eu vou estar no interior do México, fazendo uma cruzada evangelística. Só segunda, dia 25, eu vou estar no meião do mato. Vou estar sem energia elétrica, vou estar sem internet, só no dia 25, que eu fiz até uma postagem no grupo. Alguém, não sei se já leu, eu não terei condições de dar aula, não tem nenhuma condição, mas no dia 1º de abril eu já vou estar no Distrito Federal, na capital do México, aí vou ter à disposição internet, luz elétrica, vou estar numa boa. Mas eu vou estar praticamente mais de uma semana isolado no meio do mato. Orem por mim, irmãos, porque foi uma porta que Deus abriu, já consegui uma permissão da imigração para ir e voltar sem nenhum problema. E dias 19, 20 e 21, para minha surpresa, semana retrasada, recebi um convite para ministrar um seminário de mordomia cristã em Londres, Inglaterra. Glória a Deus. Já também consegui a autorização especial da imigração, graças a Deus, chegou para mim hoje já está tudo confirmado, para a glória do Senhor, né? Estou recebendo as passagens esta semana, e uma Assembleia de Deus em Londres, Inglaterra. Então, Jesus está nos surpreendendo. Tem muita luta no meio do caminho, mas Jesus está abrindo portas, né? Então, ore por nós, eu estarei orando para vocês, para que Deus também continue abrindo portas e a porta do documento. Se você ainda não tem um documento, assim como Deus deu essa vitória para os pais do pastor Fabiano, vai dar também para cada um de vocês, porque o importante é que o coração de vocês estejam com Jesus e também querendo fazer a obra do Senhor. Amém, irmãos? Estamos juntos nessa? Amém. Aleluia. Amém. Irmã Ana, Glória a nos Deus. levando a Deus, agradecendo por essas vitórias, por essas bênçãos e apresentando as nossas vidas na presença do Senhor nosso Deus. Amém. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de assistir essa aula. Te damos graças, Senhor, pelos nossos irmãos que vão continuar, pelos que vão concluir na próxima semana. Graças pela oportunidade dessa comunhão juntos durante todo esse tempo. Graças te damos por todas as nossas bênçãos, por todas as nossas vitórias, por todas as maravilhas que fizeram na nossa vida e que ainda vai fazer. Graças te damos por cada aluno, por cada família aqui representada. Aleluia. Graças te damos pelo nosso professor, por ter dedicado tanto tempo a nos ensinar, Senhor. Sabemos que tem luta, nós também temos muita luta, mas o Senhor nos encaminhou até aqui e vai conduzir todos os outros até o final. Graças te damos pela força, pela paciência, pela saúde. Graças te damos por continuar nos transmitindo conhecimento, o pastor Luiz Prestes. Oramos pelo Brasil, por essa nação, pela nação de Israel. Sabemos que nada foge do controle da sua mão. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos por tudo que nos fizeste até hoje, por tudo que vai continuar nos fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar, por gentileza, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua.
E que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. E que eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. E eu diminua. E a Deus damos o E a quê? A Deus, honra, a glória a honra, e o glória poder. e Muito o obrigado. poder. Deus nos abençoe. Até a próxima segunda-feira, Amém. dia 11. Estaremos aqui para 8h30, pontualmente, começarmos a nossa prova de grego 1. Muito obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês. Bom descanso. A paz do Senhor. Beijo de vocês na próxima segunda, se Deus assim nos Deus permitir. abençoe Muito a obrigado a todos. todos. Bom Paz do descanso a Senhor. todos. Paz do Senhor. Amém. Amém.